para a Renata, aí Renata, ok, eu aceito, mas sexta-feira não. Aí a Renata vai ministrar a lição no domingo, e aí eu vou falar hoje aqui para vocês aqui, semeia vida e paz. Bom, já tá ok, né? Já tá no, já tá, vê se você não tá aparecendo já a lição na rede social, que aí já tá ok? Então, a paz do Senhor, meus irmãos. Você tá na rede social e a gente já parecia diferente, né? É tudo fake, né? Tudo fake, tá triste, né? Ah, paz, meus irmãos, quando terminarmos aqui hoje, vamos fazer uma oração, né? Eu convoquei alguns irmãos para nós orarmos pelas pessoas, pelas questões de saúde, né? Eu tenho visto nos grupos da EBD todo dia a gente pedindo, né, por questão da, não só pela questão da Covid, mas muitas pessoas doentes, né? Então a Bíblia diz que se as pessoas estão doentes na igreja para a gente orar, né? Chamar para orar. Então vamos orar. Quando terminar, vamos levantar um clamor para isso aqui. Mas antes eu vou ministrar essa lição para vocês. A lição 12, estamos no final do nosso trimestre. Eu tinha até trazido a revista. Peraí, vacilei. Vani, vou te pedir um favor. Está dentro do meu carro? Não, está dentro do meu carro. Ou eu peguei aqui. Deixa eu ver. Não, é a chave do carro. Tá aí? Então, Vani, puder, as duas revistas que eu vou falar da revista do próximo trimestre. Ia falar da revista do próximo trimestre. Né? Tá aqui? Tá aqui, Alex? Então me empresta uma outra revista, não precisa não. Não precisa não. Se as duas estão aqui, nem precisa. Então, é só para falar com a pessoa aqui. E me empresta essa revista aqui, eu esqueci dentro do carro, mas me empresta a sua aqui só para mim. Maravilhas! Glória a Deus, que bom ter obreiros bons, né? Entende o que a gente precisa, né? Vamos lá, queridos. Hoje é a lição 12 da revista Família Cristã. Proteção, parceria, amor, semeia em vida e paz. É a lição que a gente vai ministrar hoje. Mas eu queria, antes da gente começar, até mesmo antes da gente fazer a oração pela lição, lembrar aos irmãos da lição do próximo trimestre, né? Discipulado cristão, teologia e prática. Não é nem teoria e prática, é teologia e prática. É uma lição bem interessante, fala sobre discipulado, sobre evangelização em vários lugares, né, em vários contextos. É bom que os irmãos comprem as lições, a gente vai ter lições preciosíssimas. Estamos no ano do discipulado, portanto é importante a gente ter essas ferramentas à disposição. Quase que eu esqueci, né? Eu tenho que fazer um videozinho bacana também lá para Central Gospel. Quase que eu poderia até fazer agora no começo, mas sem problema. É só para lembrar os irmãos de comprarem, de verem as lições. A gente vai ter muito material bom aí à disposição dos irmãos. Uma outra coisa também, mais uma vez, antes da gente começar a lição, é lembrar os irmãos, aqueles que alguns já devem ter visto isso, que a gente postou hoje nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e tudo. No dia 20, domingo próximo, depois de amanhã, nós vamos estrear uma coluna na fábrica DBD, que é Memorial de um Mestre. É uma coluna dedicada à memória, à obra do pastor Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, o maior teólogo pentecostal brasileiro, falecido em 2018. O pastor Rismar Monteiro, que é o filho dele, nos cedeu de uma maneira generosa 445 artigos inéditos dele, estudos, ensaios, artigos sobre diversos temas. E a gente vai começar a apresentação desse trabalho agora no domingo. Eu queria aproveitar e agradecer o trabalho assim fantástico que a pessoa está desenvolvendo para que esse memorial, né, esses estudos, eles fiquem disponíveis para todos. Está aqui entre nós a Karen Estrela. Eu brinco, ela é a nossa editora da parte lá do pastor Antônio Gilberto. Hoje, inclusive, ela corrigiu dizendo que o Antônio Gilberto não tem acento. Eu não tinha percebido disso. Falei, cara, não precisa me falar, eu não tinha percebido que a gente tinha mania de escrever. Né? Então, Karen, muito obrigado. Deus te abençoe. Por favor, aplauda aqui a Karen aqui. Obrigado pelo seu trabalho. Deus te recompense. E, como digo, 445, né? Ela fez uns 25, né? Mas falta pouco. Falta pouco, né? Vou te dar um pequeno prazo para você resolver isso para nós aqui. Brincadeira, né? Os escritos que ele tem, as coisas que ele tem, ainda tem material para muito tempo. Para falar a verdade, um trabalho que a Karen mandou para mim, eu consegui dividir ele em 3. Que depois eu li e falei assim, peraí, tem 3 estudos aqui praticamente dentro de uma coisa só. É muita coisa, gente. Material maravilhosíssimo. Né? Deixa eu explorar aqui, pastor Sidney, por favor, faz uma oração aqui para a gente, né? Para a gente começar esse trabalho hoje aqui. E depois, no final, a gente vai fazer um clamor aqui com todos os irmãos aqui.
né, por essas questões relacionadas aí à saúde do nosso povo. Graças a Deus, oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós a Ti somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, para compartilharmos, ó Pai, da Tua palavra nesta noite, Senhor Deus, e aprendermos de Ti mais um pouco, um aprendizado de excelência. Pai amado, toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos, cada um de nós que estamos aqui, Senhor Deus, participando dessa aula, Senhor Deus, aquele que há de ministrar essa aula nesta noite, dá-lhe sabedoria, dá-lhe a palavra desta noite de sabedoria para cada um de nós, Senhor Deus, e que nenhuma das Tuas palavras caiam por terra, mas sim venham surtir o efeito para qual está sendo enviado a cada um de nós nesta noite. Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias. Livra-nos, ó Pai, de todo esse mal, de toda essa praga, de toda essa pandemia. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das Tuas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom, gente, a ideia de semear vida e paz. Por que essa lição é tão importante? Em primeiro lugar, né, os irmãos, dá para acompanhar comigo aqui o texto áureo. Diz ali, ó, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Não é? É a lei da semeadura. Você fala sobre semear vida e paz, né? Fala sobre que a lei da semeadura é inexorável. Né? Tem alguns estudos ou algumas coisas bastante interessantes a respeito, né, desse estudo. A gente pode pensar o seguinte, quando a gente começa a falar sobre semear, né? Na verdade, nós somos o resultado da nossa semeadura. Aquilo que fizemos no passado, né, a maneira como nós nos comportamos em determinadas situações, empurraram a gente, ou determinaram, ou de alguma maneira nos empurraram, né, para esse futuro que nós estamos vivendo. Então, nós somos o resultado, né, de um somatório de coisas, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente crê, nós somos o resultado daquilo que nós falamos, não é? Ou seja, tudo aquilo que nós semeamos. Então, as nossas vidas a gente pode comparar como se fosse um campo. E nesse campo, nós somos o semeador. A Bíblia traz uma palavra bastante importante sobre essa questão do semear, né? Então, a pergunta que a gente vai fazer com essa lição é assim, o que você tem plantado? Na verdade, essa lição ela vai trazer para a gente algumas inquietações aqui, algumas perguntas, né, que a gente vai tentar responder aqui. Na verdade, como nós temos agido, e no que diz respeito a semear paz, como nós temos agido nas situações de conflito que nós somos expostos, às vezes, diariamente. Não é? A nossa vida é uma sucessão, às vezes, de conflito. Quando a pessoa pensa no conflito, né, às vezes ela pensa em alguma coisa ruim. O conflito, ele não é bom nem é mau. O conflito, às vezes, ele é necessário para você ajustar uma expectativa, para tirar você de uma zona de conforto, né? Para fazer que você reflita a partir de uma determinada coisa. Mas quais são as atitudes que têm pautado as nossas relações, por exemplo, em família? Porque esse trimestre está falando de família, né? Então, algumas coisas que nós vamos trazer aqui, nós vamos trazer para esse âmbito familiar, né? Em algumas questões no que diz respeito à família, a gente tem agido com calma, com sabedoria, com prudência, ou a gente tem traduzido os nossos comportamentos, ou nos conduzido de maneira autoritária, de maneira intempestiva, de maneira arrogante? Como é que a gente tem lidado com os nossos entes queridos? Que é muito bom, né? Minha esposa está aqui na frente, aqui, sabe que a gente não é um casal perfeito, temos lá os nossos fights, né? Nós temos respeito, temos, né, admiração, né? A gente não é obrigado a concordar com tudo, né, Vaninha? Não é? Na maioria das vezes eu discordo, mas eu sou convencido por ela que ela está com a razão, não é? Né? Então não adianta eu discordar muito. Mas vamos lá, gente. Existem alguns cuidados fundamentais nessa semeadura, né? Primeiro, na verdade, nós não existimos apenas por existir, nós somos sementes. A semente ela é plantada, às vezes, com um determinado propósito. Né? As pessoas pensam, né? É interessante que a gente, às vezes, fica pensando assim, o que será que eu vou ser no futuro, quando a gente é criança, né? O que eu vou fazer? Mas, na verdade, a semente, a gente vai ter que entender que ela é a estrutura que conduz esse embrião. Ela está incluída no fruto, ou seja, na verdade, a semente é você. Você é o somatório daquilo que semearam, das impressões que, né, os seus pais, os seus amigos, as pessoas, o ambiente, né, das experiências que você teve na bagagem de mão que você trouxe até aqui.
Então, o fruto que foi gerado, ou que será gerado, na verdade é aquilo que você é. Isso é meio filosófico, né, Vera? Né? Mas aos poucos a gente vai trazer a questão aqui para mais prática, né? Mas a ideia é que a Bíblia nos mostra que nós devemos ter muito cuidado com as sementes que nós semeamos. Mesmo nos adágios populares, a gente às vezes diz, olha, cuidado, quem semeia vento, colhe tempestade, não é? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente semeia e também com o campo onde a gente semeia. A gente geralmente usa muito a expressão hoje de semear aqui na igreja para falar sobre a questão da oferta. Mas não é só a questão da oferta que tem a ver com semente. É com tudo aquilo que a gente faz, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos investimentos. Na verdade, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, né? Tanto na nossa vida material, na nossa vida secular, na nossa vida em família, na nossa vida espiritual. Essa semeadura, ela tem algumas questões que são fundamentais e que devem ser pensadas. Né? A Bíblia diz que todos nós, de alguma maneira, somos comparados a sementes, né? A Bíblia diz, e aquilo que semeais não é a planta que depois cresce, é simplesmente a semente dela. Na verdade, a gente já não planta, né? Tudo bem, quando você vai fazer um enxerto ou alguma coisa, né, que você já pega já as plantas já desenvolvidas. Mas a ideia preliminar que a gente tem, tudo é uma semente. Tudo a gente coloca a semente e espera, né, que aquela semente, ela gere alguma coisa. A Bíblia diz, né, não nos enganeis, Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Né? A lei da colheita é inexorável, não adianta, a gente não pode, a própria Bíblia diz isso, não adianta você pensar que está semeando um determinado fruto, que você vai colher outro. Então, nos nossos atos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, eles também são sementes. É algo que é muito importante para a gente trazer isso à reflexão. E uma das coisas que a gente pensar é que nada acontece por acaso. Nós, na verdade, nós colhemos aquilo que plantamos. É o que isso que diz lá em Lucas, né, 6,44. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O que diz? Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam, né, não se colhem uvas de abrolhos. O que semeamos, né, é aquilo que nós vamos colher. Né? Então eu estou falando sobre semear, porque a ideia de paz tem a ver com algumas condutas nossas que são sementes, que apontam para o futuro. O grande lance é que é o seguinte, todos nós temos sementes para plantar. A escolha das nossas sementes, lá na parábola do semeador, o solo e as sementes, elas são responsáveis pelos resultados que virão. Né? A escolha do solo pelo semeador, né? O semeador tem 4 tipos de solo e também, né, a semente que ele vai plantar. Agora, a semeadura, uma coisa interessante, é que ela é sempre menor do que a colheita. Isso significa, a gente sempre colhe mais do que aquilo que a gente planta. Gente, parece que é brincadeira, né? Mas se você pensar, por exemplo, numa espiga de milho, Alex, eu fui fazer lá a pesquisa sobre isso aqui. Uma espiga de milho, ela tem 850 grãos de milho. Cada espiga de milho, ela tem mais ou menos 850 grãos. Isso significa que um pé de milho tem de 4 a 5 espigas. Isso dá mais ou menos 4.250 grãos. Significa que você plantou uma semente, um único milho, né? É engraçado de milho, né? Milho milho podia ser uma metáfora do reino bacana, né? Você coloca o milho na pipoqueira, né? Você quer enganar a criança em festa infantil, é dar pipoca para ela, né? Não é verdade? Porque sai muito mais pipoca do que aquilo. Carlinho, fiquei emocionado com essa mesa hoje aí, quase chorei. Não está funcionando, não? Tá bom? Tá legal lá? Aí, que isso, mano. A gente uma salva de palmas pro Carlinho, que ele merece. O melhor dos nossos operadores aí de som. Eu falei isso pro Fidelis também, eu já falei isso para todo mundo. Todos os outros, eu falo a mesma coisa, né? Sem ele a gente está perdido. Gente, outra coisa que eu fui procurar, porque a curiosidade é um negócio terrível, né? Vocês já pensaram quantas sementes eles têm numa mão?
eu fui procurar, existem 10, ou mais ou menos 10 ou 12 tipos diferentes de mamão. Mas a curiosidade, eu não cheguei ao nível de loucura de contar, mas encontrei uma pessoa na internet que pegou um mamão e contou. Ela encontrou 387 sementes no mamão. Esse é o momento aqui da aula da Beriana da cultura inútil, né? Mas, né, isso é legal só para você mostrar que você foi estudar e você buscou alguma coisa importante. 387 mamões. Agora, sabe quantos mamões tem mais ou menos no pé? De 10 a 15. Isso significa que a gente pode ter, numa única semente de mamão, mais ou menos 5.685 sementes. Você sabia? Agora é rádio relógio, né? Rádio relógio. Isso significa, então, o quê? Qual é o cerne do ensino? Você colhe muito mais do que aquilo que você planta. Maravilha. Agora, gente, vamos começar a entender quais as coisas que são sementes nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a gente vai entender o seguinte: as nossas palavras, elas são sementes. E a gente pode escolher que tipo de semeadura a gente vai fazer. Quando a gente fala, por exemplo, de semeando vida, a Bíblia diz lá em Provérbios 10, versículo 11, a boca do justo é fonte da vida, mas a boca dos ímpios abriga violência ou gera violência. Não é? Então você é alguém que semeia vida, você é alguém que transmite vida, você é alguém que gera vida através daquilo que você fala. Não é? Então, uma das questões interessantes que você pode falar, ou que você pode ter em mente, é que você, quando não tiver nada para falar, nada que vale a pena, nada que edifique, nada que, né, que construa, que é melhor que você se cale, né? Quando você não tem nada de bom para falar, não tem nada de interessante, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um programa, né, participando de um programa numa instituição, um negócio de estava como aluno ouvinte de um programa de doutorado e eu estava lá, né, toda aula, né, e a pessoa perguntou para mim assim, eu percebi que você pouco participa das aulas, né? E eu disse para ele o seguinte, olha, eu prefiro ficar calado e me passar por um idiota, não é? Do que abrir a boca e as pessoas terem certeza que eu sou, não é? Quando você não tem nada para falar, fica na tua, não fale. Uma vez, acho que a gente estava ouvindo o pastor Antônio Gilberto, não, Gesiel Gomes, né, Ivana? Gesiel Gomes, eu não sei. A Ivana falou assim para mim, oi? Perdão. Eu não sei se era o pastor Gesiel, e a gente estava perto de alguém, aí a Ivana falou assim, meu filho, fica quieto, só escuta. Hã? Está no livro do Howard Henry, eu sei, mas teve uma situação tipo dessa assim, olha, é melhor eu parar para poder escutar o que essa pessoa tem a dizer. Porque às vezes em determinadas situações é melhor você parar, você fala, caramba, eu vou tentar. Eu me lembro uma tirada fantástica do pastor Gesiel, agora me lembro, né? Ivana disse, até o tolo se passa por sábio quando está calado, né? Eu me lembro de uma determinada situação que o pastor Gesiel estava falando para um grupo de pessoas, aí alguém quis, né, um embate no nível, né, teológico com ele. E ele, de uma maneira assim, muito elegante, falou assim, é melhor não falarmos sobre isso agora. E desviou ali a questão. Eu aprendi também, Adriano estava falando, que ele diz que, eu e Ivana tivemos a oportunidade de almoçar com ele, e ele diz que ele só fala sobre Bíblia. É interessante, ele não fala sobre futebol, e a gente fica, caramba, mas o assunto dele é tão envolvente, né, na Bíblia que a gente não se lembra de discutir outras coisas. Como está no grupo de amigos, a gente fala sobre diversos assuntos. E ele disse que foi uma espécie de defesa que ele como ele é né, alguém que está sempre em várias igrejas, ele, para não saber os problemas ou situações que não dizem respeito a ele diz que ele prefere nortear a conversa. Então, ele fala o tempo todo, e só sobre Bíblia. Coisa boa, né? A gente podia aprender. Como eu não sei falar sobre Bíblia o tempo todo, adoraria, mas não sei. Então, de vez em quando, inevitavelmente, falo algumas besteiras. Mas estou melhorando, estou tentando melhorar, né, Vaninha? Eu tenho testemunho aqui. Fala, perdão, gente, perdão aqui. Fera, né? Jesus, que beleza. Criado aos pés de Gamaliel, né? Né? Coisa linda, olha. Provérbios diz, o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Em algumas situações é melhor a gente realmente ficar quieto, né? Ou como você não tem nada a dizer, ou como o seu interlocutor tem um conhecimento maior do que você, é melhor você parar e ouvir, não é? Parar e ouvir o que aquilo tem para dizer. Agora, gente, eu estou falando assim sobre falar, né? Tem uma coisa interessante, uma diferença muito grande entre você ouvir e você escutar.
Ouvir é quase que um processo fisiológico, né? Você parar para escutar é diferente. Escutar, aqui a gente vai entender como... Quando eu estou dizendo quando você para dar atenção a alguém. O médico usa uma palavra muito legal, a linguagem médica, auscultar. Pô, é bacana esse, né, Natasha? Quando o cara pega aquele estetoscópio, fala, né? Eu nunca vi nenhum médico fazer isso, mas a gente sabe que as pessoas... Diga 33, né? Porque a gente viu isso em filme, desenho animado, não sei o quê, né? Mas ela tá... Esse auscultar é escutar você atentamente. Ainda escutar o que tem dentro de você. Isso me lembra Provérbios 22, 17, que foi um tema de uma jornada de educação nossa aqui. A Bíblia diz lá, Provérbios 22, 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio. Aplica o teu coração um entendimento. Sua jornada foi inclina, ouve e aplica. E é isso, né? Você inclinar, parar para ouvir, né? Inclinar para ouvir a palavra e aplicar isso. Conselhos sábios, muitas das vezes, eles são dados para que a gente tome atitudes, né? Isso norteia a nossa conduta depois disso. Então, fala, meu. Que coisa linda, meu. Hoje está impossível. Hoje. Ela diz que quem fala, se fala. Na verdade, ela se revela, porque a Bíblia diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Agora, é interessante, né, que uma coisa que a gente deve aprender é que a gente deve ouvir antes de responder. Tem gente que é extremamente hábil, às vezes não deixa, né? Tem até um cara que criou um bordão e disse, pô, você não deixou eu molhar o bico? A pessoa, às vezes, tem a ideia daquilo, ou ela imagina aquilo que você vai falar e se antecipa. Isso é horrível, às vezes, fazer um julgamento de algo que você não disse. Ou você tentar imaginar o que o interlocutor vai dizer. Provérbios 18, 13 diz, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e vergonha. Terrível, né? Isso não é pouco comum, né? Agora, o que eu tenho aprendido ao longo de 30 anos de casado, né? Que à medida, e na verdade eu tenho aprendido, isso é fruto de esforços, né, estudiosos têm trazido essa questão. Dizem que para homens, quem é casado aqui? Homens aqui casados, homens casados. Estudos mostram que a chance da gente vencer num argumento contra uma mulher, na linha temporal, ele vai diminuindo radicalmente. Você veja, por exemplo, que no namoro é mais ou menos 50% de chance de você, né, vencer um argumento. Isso é um estudo científico. Isso é brincadeira, né? Estou dizendo que no noivado vai diminuindo e com o passar dos tempos, dos anos, você vai perdendo a chance de argumentar. Significa o quê? É melhor você ficar na tua e dar razão para ela, né? Dá razão, tá? Isso é brincadeira, gente, por favor, tá? Não, na verdade, elas se tornam mais espertas do que nós, né? Elas começam a entender determinadas... Tu tá rindo, né? A vingança é doce, né? Né? A vingança é doce, né, Natasha? As mulheres sabem usar determinados argumentos. Mas vamos lá, gente. Quando a gente está falando de casamento e tal, né? A gente vai entender que esse homem, ele é um homem argumentar e tal, porque o homem é um ser que se relaciona. E ele se relaciona através da comunicação. No caso, por exemplo, de um casal, né? Na verdade, no caso das relações humanas, a comunicação é uma ponte entre... A gente está falando aqui de casal, então é uma ponte entre um marido e uma esposa. E a comunicação no casamento, como em qualquer outro lugar, ela serve, ou pelo menos deveria servir, para criar um relacionamento harmonioso. Essa palavra harmonia é um negócio bem legal, bem legal. Eu não conheço esse negócio disso. Mas eu ficava, o que é esse negócio de... Quando eu voltava, às vezes, de retiro de carnavais e tal, e aí tinha negócio de apuração de escola de samba, às vezes, curiosidade, a gente ia lá ver, né? Mesmo que eu não torça por, né, coisa alguma, né? Mas eu vi, às vezes, o cara falar sobre, olha, a harmonia da escola de samba. Pessoal, a gente pensa que a harmonia é todo mundo, né, bem, todo mundo, ninguém discute com ninguém, ninguém briga, né? O pau não quebra, não, todo mundo em harmonia ali vivendo, né? Tipo, o Wild the World, né? Todo mundo... Não é isso. Eu descobri uma vez o que era harmonia, porque... numa escola de samba teve um evento em que um carro alegórico quebrou e ela fez com que as alas elas se separassem. Parece que a ala que vinha logo depois de um carro,
a ala que vinha logo depois desse carro alegórico que abria a escola era a ala das baianas da escola. Estou colocando um evento aqui só para a gente poder entender. E essas baianas geralmente são as mulheres das comunidades mais idosas que vêm com as roupas mais pesadas. E para que quando esse carro quebrou, elas tiveram que se deslocar rapidamente pelas laterais para poder preencher aquele espaço. A harmonia na questão da escola de samba mostra essa ausência de espaços que deve existir. Como, por exemplo, uma tropa, Sidney foi militar, né? O Alex é militar, uma tropa se desloca harmoniosamente. Ela não permite lá, não há lacunas. Todos os soldados se deslocam no mesmo tempo e velocidade, para que não haja, para que aquela formação ela seja uma formação coesa. A harmonia é exatamente isso. É não deixar espaços vazios. Quando você deixa espaços vazios na comunicação, esses espaços podem servir para terceiros, pode servir para interpretações equivocadas e pode ser também uma brecha para a atuação do... Quem é o inimigo da nossa... O inimigo, não foi o inimigo. Quem é o inimigo? Já respondi. Já falei e já respondi, né? Então, comunicar, a gente sempre vai entender, que é você expressar ideias com clareza, com transparência, com honestidade. Quem comunica e comunica bem tem o poder de transformar determinadas situações. Tem o poder de trazer a paz, de acalmar ânimos, né? De influenciar, de convencer, de comover, de sensibilizar, de trazer esclarecimento, de trazer luz a uma determinada situação. Quem se comunica bem tem a possibilidade de marcar sua presença na vida das pessoas e no mundo. A comunicação é uma das armas mais fantásticas dessa era em que a gente vive, né? As pessoas têm que, de alguma maneira... E a igreja evangélica nos dá uma... Eu estava conversando com alguns meninos antes da gente vir aqui para cá e estava dizendo que, muitas das vezes, algumas habilidades que você aprende do lado de fora do arraial evangélico, elas não servem para a gente quando a gente chega na igreja. Mas aquilo que a gente, às vezes, aprende na igreja serve para a gente muito, não é? Em algumas ações do lado de fora. Uma das coisas que a igreja evangélica nos ensina muito é a questão da comunicação. Da gente falar, da gente se expor, não é? Eu sou do tempo, gente, lá na Assembleia de Deus, quando você chegava numa oração, né? A pessoa sempre dizia para você assim, olha, você vai dar uma palavra de saudação. Aí você perdia a vergonha, que você, às vezes, era obrigado a falar, né? Na frente do público, se comunicar, se expressar, né? Eu, qualquer dia, eu vou querer esse negócio aqui, Vaninho. Vou pedir para as pessoas trazerem uma palavra de saudação aqui, né? Vamos trazer, né? Aí eu tenho certeza que a Beriana vai ser, né? Alguns vão se evadir, não vão embora, que senão vai me pegar aqui, né? Um dos maiores medos que o Alex diz, né? Alex fala isso, né? Falar em público, né? Mas comunicar não é só essa questão de você falar em público. A Bíblia nos ensina nessa questão do relacionamento com os irmãos a nós comunicarmos. A Bíblia fala isso, comunicai os santos nas suas necessidades, né? Por isso que o crente adora pedir oração, né? Gente, a coisa mais fantástica que tem, né? Por isso que as analogias que Jesus fala sobre médico, sobre advogado, são interessantíssimas, né? Se numa oração ou num culto qualquer você fala, quem tem um problema de saúde, um problema de justiça, meu irmão, né? Não tem como, né? Hein, pastor, isso aí é aquela... Não, o irmão está com a oportunidade. Oh, Jesus! Aí, né? a resposta já sei qual é. Eu não tenho muito de mim para dar e para não ficar só nas minhas palavras. E tinha algumas pessoas que faziam o seguinte, Vani, na minha época que eu era mais jovem, ela falou assim, eu vou cantar um hino. Como eu não tinha essa habilidade, eu tinha que me virar nos 30, né? Quem sabe cantar, né, vai lá e, né, manda ver, né? Eu não tenho essa, infelizmente, canto mal pra caramba. Então, as dificuldades de comunicação acontecem, né? Tanto no transmissor, no receptor. Há uma diferença muito grande entre a qualidade da comunicação e a quantidade da comunicação. O próprio Senhor Jesus diz, né, no que diz respeito à oração, não é pelo muito falar que as pessoas serão, né, que você vai ser ouvido, né? Então, a gente tem que entender que existem algumas regras para que você possa, talvez não solucionar de todo, né? Mas talvez você diminuir alguns conflitos. Uma coisa interessantíssima é que todo relacionamento, ou um relacionamento verdadeiro, ele tem conflitos, né? E a pergunta que a gente vai fazer para vocês, o conflito é bom ou é mau? Na verdade, não, vamos dizer o seguinte, né? O Jussara está ali, depende. Na verdade, o conflito não é bom nem é mau, às vezes o conflito é necessário. Não é? Para você ajustar uma expectativa, para você, né, aclarar uma situação. Se possível, tende paz
que às vezes não está em você, né? Não dá, né? Às vezes É impossível eu você fico não receoso de contar determinadas histórias aqui, que a Ivana fala, Ronaldo, já vi isso 300 vezes, mas meu amor, o público é diferente. Aí eu sou obrigado. Né? Você já viu a história do cara que casou com 50, quase 50 anos de casado e disse que nunca brigou com a esposa? Já contei essa história aqui, já contei. Oh, José, só para provocar, né? Gente, quem já ouviu contar essa história aqui? Ivana, vamos ver. Mas eu vou contar a história porque é interessante para o momento. Vamos lá, gente. O Alex já deu escutado umas 20 vezes já. Mas a história é que um cara foi pedir para que um pastor fizesse a cerimônia de casamento dele, que diz que tem 50 anos. Ele falou, eu fui fazer a cerimônia aqui das bodas, né? Eu e minha esposa. Aí o pastor perguntou, mas tem alguma coisa, assim, na vida de vocês que a gente pudesse trazer, assim, para o público? Aí ele falou assim, tem. Eu e minha esposa nunca discutimos. 50 anos, nunca brigamos. Aí o pastor ficou, meu Deus, que coisa linda, nunca briguei, 50 anos de casado. Gente, mas isso é fantástico, como é que vocês conseguiram? Aí a esposa dele, na verdade, amor, a gente só uma vez, né? Ele, só uma vez. A gente discutiu só uma vez. Mas peraí, uma vez, em 50 anos, né? Mas conta, o que levou vocês a discutirem, né? O que levou a essa situação? Falei, rapaz, na verdade, foi no dia que a gente casou. A gente discutiu uma vez só no dia que a gente casou. Como assim? A gente estava indo para a lua de mel, né? Aquele tempo lá na roça e tal, no interior. A gente estava indo no lombo do burro, feliz para chegar em casa, e aí o burro empacou. O burro empacou, o meu esposo desceu da carruagem, tentou empurrar o burro não se mexia, né? Quando ele conseguiu empurrar o burro, ele chegou no ouvido do burro e falou, na orelha do burro, falou, 1. Aí, eu não entendi nada, mas está feliz, né, para chegar em casa e tal, né? O burro andou mais uma distância, o burro empacou de novo. Aí o meu marido, né, meu esposo já desceu invocado, né, tentou empurrar o burro para cá, o burro resistiu, o burro empurrou. E resistiu, ele chegou no burro, né? Quando o burro saiu, ele chegou na orelha do burro e falou, 2. Eu não entendi nada, mas estava feliz, né? Queria chegar em casa, né? Naquela ano da gente se encontrar e tal, da gente ter a nossa núpcias ali, o burro empacou de novo. E ele desceu, então, aí ele não pensou 2 vezes, ele desceu da carroça e chegou no ouvido do burro, tirou o revólver e pá! 3! Pá! Matou o burro. Eu falei, que é isso? Você é ignorante, você é um louco. Ele olhou para mim e falou, 1. Depois disso, nunca mais discutimos. Né? A história é boa, Ivana. A história é boa. Você já ouviu? É boa. Vale a pena. Então é o seguinte, um verdadeiro relacionamento, então, ele tem conflitos. Né? A verdade é, quem discorda de você, na verdade, ele quer que você melhore. Ele tem apreço por você. A pior questão que pode haver num relacionamento é a indiferença. Casais, quando chegam num nível de indiferença, que já desistiram, às vezes, de um outro para o outro. Caraca, Vitor. Vitor, essa porra... Gente, hoje eu estou não acreditando, não é? Som novo, fotografia. Olha, eu vou ficar de lado e vou tentar encolher a barriga. Ai, não consigo, não. Não é? Vitor, obrigado, querido. Tira uma foto bem bacana aqui do pessoal, gente. Gente, finge que a gente está num momento assim que eu estou... Gente, ó, pastor adora tirar foto assim, não sei porquê. Não já viu? Todas as fotos que os caras vão de perfil. Parece que assim dá mais credibilidade, né? Então, estou apontando alguém, brincadeira. Né? Mas as pessoas estão felizes aqui assistindo aqui. Cobre os buracos da vida. Por isso que eu falei para você que o pessoal tirar foto aqui. Né? Olha só, outra coisa. Discordar, ele gera a discordância. Quando resolvida com maturidade, ela gera crescimento, gera intimidade. A gente passa a conhecer melhor, né, a outra pessoa. Então, a ideia é que a gente tem que ter alguns princípios para essa solução de conflitos. Primeiro, não tenha medo, ninguém pode ter medo de se comunicar, de se expor, principalmente no que diz respeito ao relacionamento conjugal. É possível você discordar sem brigar. Não é? O conflito não precisa ser necessariamente a discussão ou agressão. O conflito pode vir no nível da ideia. Tem um pensador, Deus, Juliana, depois me ajuda se você se lembrar aqui, eu vou falar, quando terminar eu vou falar assim, ele diz o seguinte, posso discordar de tudo que disse, o Descartes, iluminismo, vou falar a citação, depois eu lembro do pensador, Voltaire, opa, cara, coisa linda, posso discordar de tudo que dizes,
mas defenderei, se preciso for, com a própria vida o direito de dizê-lo. Eu sei que é um pensamento iluminista e tal, mas tem muito a ver com essa ideia de que a gente ter respeito pelo que o outro tem a dizer para a gente. Uma outra coisa interessante na questão do conflito é você não se comunicar na hora da raiva. Não é? Na hora que você está... Não é? Evitar ataques mútuos nas dificuldades e erros, né, que as pessoas cometem. A gente tem que ser companheiro e não crítico. Muitas das vezes, aquela determinada situação que está sendo trazida ali à luz é uma fragilidade, é alguma coisa que precisa ser resolvida. Então, uma das questões interessantes que existe nessa questão da comunicação é você sempre falar por você e não pelo outro. Você não imagina o outro. Olha, o que eu penso, o que eu entendo, o que eu imagino, não de você, porque isso sempre dá a ideia de que você está acusando, não é? E que você tem a razão, e que o outro é o algoz e você é a vítima. Não, às vezes você tem que buscar essa situação da resolução de conflitos na calma, na tranquilidade, no diálogo, né? Na conversa, ok? Oi, fala, Alex. Som. Foi. Interessante que alguns dicionários existem diferentes. Bueno, Holanda, Aurélio, vários. E todos os três mais conhecidos dizem que quem tem a capacidade de solucionar conflitos e se ajustar a diversas situações é chamado de inteligência. É ter inteligência, se resolver na ideia, sem o embate, né? Justamente o que o senhor está falando. Então ele diz que a pessoa que tem essa capacidade, ela é inteligente. Claro que a gente, no nível macro, estudando psicologia e tal, vê que inteligência é algo a mais, até difere de sabedoria. Mas até hoje está nos 3 dicionários mais conhecidos dizendo que é essa a capacidade. Alex, é interessante que quando a gente pensa, por exemplo, em alguém que tem uma carreira inteligente, a gente pensa, por exemplo, eu posso dizer que eu posso pensar no ápice de um cara inteligente, um diplomata. Um diplomata é alguém que você reputa como alguém inteligente? Pois é, um diplomata é essa que é a pessoa que tem a habilidade de solucionar problemas, de trazer pessoas para o diálogo e de resolver conflitos. É exatamente isso, né? Um pacificador, mas eu vou chegar lá, mas dando spoiler. Aí isso ali, né? Todos nós somos expertos em solucionar problemas dos outros. É verdade, sim, né? Mas vamos lá, gente. O grande lance aqui é não ter medo de encarar os conflitos. Já perguntei isso, os conflitos entre casal são bons ou maus? Jussara respondeu prontamente, Mas algumas questões importantes aqui. Primeiro, é que não podemos jogar os problemas debaixo do tapete. Problemas são pequenas lagartixas que podem se tornar dragões no dia do Glória Day. Entendeu alguma coisa? Né? É que a gente tem que ver a lista no País das Maravilhas, né? Às vezes a lagartixinha pequenininha, o probleminha pequeno de hoje, amanhã vai se tornar um grande dragão. Porque o que faz a diferença da lagartixinha, brincadeira, entre o dragão, é o tempo e a nutrição. Aquilo que você dá. Então, às vezes, o problema é pequenininho, mas você deixa ele crescer, daqui a pouco vira uma grande bola de neve, torna-se um conflito, alguma coisa insustentável. Mas quando você vai ver na origem, era algo pequeno, que poderia ser conversado, né? E se, então, se há um mal-estar, o ideal é você resolver, buscar a resolução, não se omitir. Não é? Esses conflitos, como a gente pensa, eles têm lados positivos, quando promove, por exemplo, um crescimento, e tem lados negativos, quando ele promove uma ruptura, uma polarização das partes, quando ele transforma as pessoas em oponentes ou inimigos. Provérbios 15, 28 diz o seguinte: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Coisas que nós devemos preocupar. Quando a gente pensa, por exemplo, em conflitos, existem 2 lados do conflito. Vocês conseguem ver aqui, a ilustração aqui mostra isso. O ponto de vista da gente, né, é norteado muitas das vezes, quando a gente está falando sobre o olhar nesse trimestre, né? A maneira como você olha. Os 2 ali estão vendo, né, na verdade, soluções, entre aspas, para os seus problemas. Ambos têm problemas. E cada um enxerga no outro a resolução do seu problema. Quando, na verdade, ao que parece ali, não existe essa solução. Apenas pontos de vista antagônicos que precisam ser ajustados.
Então, quando a gente pensa em ajuste, a gente pode pensar no conflito ou nos problemas do lado positivo, né? Tá ali, no lado positivo. Vitor descobriu que aqui é o ângulo melhor do senhor. Pô, Vitor, então tira a foto quando eu deixa eu prender a respiração. Vitor, explora esse meu lado. E aquele... Essa aqui é definitiva. Eu vou mudar. Ah, é. Dá ideia que eu tô bradando, né? Porra, profeta bradou. Pô, mas senão que vai parecer ridículo depois, Vitor. Vamos lá, gente. No lado positivo, a gente vai pensar o seguinte. Aumenta, né, esses conflitos, eles aumentam a energia para soluções criativas. Né? Para a gente, né, se virar, às vezes, e encontrar uma solução. Eles esclarecem demandas pessoais. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo. Né? O conflito ele surge para trazer isso à baila, para trazer isso à luz. Os conflitos adicionam a compreensão sobre o outro. Puxa, eu não tinha conseguido dessa maneira, eu não tinha pensado dessa maneira, eu não tinha visto essa situação a partir desse seu ponto de vista. Agora ficou claro para mim. Ele me traz também limites e respeito pelo outro. Fala assim, puxa vida, eu não sabia que nessa situação, né, você pensava assim, eu não sabia que isso te trazia um aborrecimento, né, eu não sabia que essa questão para você era um ponto nevrálgico. Puxa, eu nunca dei importância a isso. E, por último, eles incentivam o crescimento do outro. Quando você limita essa comunicação, quando você, né, finge que esse conflito não existe, esse problema não existe, esse problema, ele, às vezes, vai se avolumar. Eu já vi uma história interessante de um casal que, muitos anos depois de casado, né, a pessoa já... num momento de profunda raiva, ela fala para o marido, eu sempre odiei flores e você sempre me trouxe flores. Um negócio assim, Ivaninha, não tem a história dessa aqui? Não sei se foi você que me falou sobre isso. A pessoa que recebeu flores durante a vida toda, e o cara crente que estava agradando, porque ela nunca falou nada. A minha esposa já falou logo no começo. Né? Não gosta de bicho, não gosta de planta, não gosta de... Não, mentira. Né? Ela já disse para mim que gosta e eu aprendi. Né? Aprendi. Cansei, gente. Fiquei muitos anos trazendo presentes para a Ivana. Muitos. Muitos. Não vai me desmentir não, que é feio pra caramba. Muitos presentes. Aí, quando eu dava o presente para ela, Natasha, ela falava assim, aqui, meu amor. Ela fazia essa cara mesmo que você fez assim. Essa cara mesmo assim, sabe? Na verdade, ela assim, não precisava. Não precisava mesmo. Não gostou. Não gostou. Aí, rapaz, um dia eu aprendi. Meu irmão, dei o cartão de crédito para ela e falei assim, compra o que você quiser, meu amor. Nunca mais errei. E tira, não tem dinheiro dela, tem as coisas dela. Tá, vai. Mas é legal contar essa história assim, né, irmão? O ruim é que eu posso contar, quando ela está aqui, eu não posso contar todas as histórias, né? Não que eu vá mentir, né? Mas tem algumas coisas que a gente conta e tal, né? Vamos lá, gente. Quais são as questões do lado negativo? Rompimento devido ao ruído nas comunicações familiares. Ruído, né, é um negócio complicado, né? Se você já tentou sintonizar o dial de um rádio e você não encontra a estação certa e fica aquele barulho, aquele chiado? Pois é, exatamente isso, esse conflito. Pode trazer paralisia ou enfraquecimento na tomada de decisões, ou ainda decisões erradas. Você decidir no mapa mental errado, né, apostar às vezes numa situação que não é aquela correta ou aquela verdadeira, e pode trazer instabilidade emocional por conta da postura polarizada. Gente, a gente está vivendo um momento muito terrível, né, de polarização por questões políticas aqui, né, no Brasil. Né? A gente tem visto isso, pessoas que deixaram de ser amigos por questões de briga, de discussão política. Não é? De espiorar não vai... Né? É verdade, é verdade. Mas vamos lá, gente. Eu vou falar, estou falando só dos aspectos, alguns aspectos negativos e positivos. Vou falar dessa questão, por exemplo, dessa comunicação tóxica, para depois a gente chegar nas questões, né, de como despiorar isso. Né? Vamos lá. Primeiro, Efésios 4:29 diz o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então você pode ser um manancial de vida, né? Você pode fazer jorrar da sua fonte coisas boas, coisas que edifiquem. Bom, nessa comunicação tóxica, a gente pode dizer o seguinte, que existe a chamada radioatividade,
a reatividade e não a afetividade. A afetividade é o que a gente espera quando a gente semeia uma vida de paz, né? De harmonia, de felicidade. Algumas palavras que não devem ser utilizadas na comunicação, não só entre os casais, mas entre todas as pessoas, né? Tipo, você é um ignorante. Olha, jamais. Você está mentindo, ou você é um mentiroso, fazer um julgamento errado, às vezes, da pessoa, né? Gente, arrependo-me de ter casado, saído da casa da mamãe. Você, isso é horrível. Você é igual, porque nunca fala nos aspectos do elogio isso, né? Você é igual. Ninguém fala, você é igual ao seu pai, tão lindo, tão maravilhoso. Quando fala assim, igual a seu pai, é para trazer alguma coisa que não valia a pena. Ou que no julgamento da pessoa, não é? Era algo reprovável. Você é igual a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, o seu tio, a sua... Me lembro até da história da Andréia, né? A Andréia, uma menina nossa aqui, Andréia Fidelis, querida nossa aqui, né? A Andréia Fidelis uma vez disse que a garotinha lá no prédio dela falou assim, você não é ninguém para me bater, você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu tio, você não é minha tia, você não é avô, você não é minha avó, você não é meu primo, não é minha prima. Eu falei, caraca, todo mundo pode bater aqui. Aí não, aí já é preconceito, né, pô? Todo mundo pode bater nela, menos o rapaz, pô, menos o garoto. Olha, agora, não, agora não. Outra hora, talvez, sabe, determinadas coisas que na comunicação podem ser problemas, no momento que você fala, não é? A conotação que você dá, a inflexão, o tom da voz, a maneira como você se comunica diz muito a respeito de você, né? Eu arrependo-me de ter casado, é duro. Existem pessoas que na comunicação elas fazem aquilo que os antigos, né, os mais antigos diziam. Elas criam... O que é isso, gente? Né? Às vezes criar uma coisa muito grande em algo que é... Não é? Criar ou imaginar um conflito, uma coisa maior do que aquilo realmente é. Dar uma importância muito grande em determinada situação. Você vê que existe hoje, nesse mundo, né, o Alex, eu gosto de falar da pós-modernidade, esse mundo que a gente está vivendo hoje, existe uma questão muito grande, de barreiras de comunicação muito grandes nas famílias. Isso pode trazer problemas assim, ó. Está vendo ali, ó? A mistura, a diferença entre família e famílias. Ilhas espalhadas pela casa. Pessoas que não conversam. Não estou dizendo que não conversam simplesmente por causa desses gadgets eletrônicos, de celular. Não, não. Não conversam porque não tem nenhum tipo de relação. Não tem comunhão, não tem intimidade, não tem assunto. Ok? Elas vivem isoladas dentro de uma mesma casa. Elas vivem como se fossem pessoas, né, que não... Exatamente, não tem relacionamento. Isso é mais comum do que a gente pensa. Eu conheço casos, né, Ivana, de pessoas, de mãe e filho, que ficaram anos, mãe e filho, na mesma casa, anos, sem se falar. Parece uma coisa absurda, né? Mas é verdade. Né? Parece coisa do Satanás, parece não. É coisa do Satanás. Sabe, a pessoa seria incapaz, e não sabe por que deixou, e não sabe como começou o problema. Simplesmente foi deixando. E a coisa se tornou. As pessoas vivendo no mesmo ambiente. Eu, quando estou dizendo aqui, não é uma casa grande, é uma mansão em Beverly Hills, não, com 28 quartos, não. Casa que, toda hora, sem se falar. Isso é mais comum do que a gente pode falando de mãe e filho, mas existem. Né? Quando eu era garoto, eu ficava assim, impressionado que de vez em quando as pessoas usavam uma expressão. Hoje não existe isso, né? Mas antes era muito mais comum pessoas dizer o seguinte, nós vivemos em casa em separação de corpos. Era comum a gente ouvir isso, né? Coisa de 30 anos atrás. Hoje em dia a pessoa mete o pé mesmo e vai embora, né? Antigamente existia muita convenção social, às vezes as pessoas ficarem juntas, né, por mais tempo, porque, né, já tinham perdido de alguma maneira o sentido de viverem juntos, simplesmente viviam ali no mesmo teto, habitavam juntos, mas não tinham mais nenhum tipo de, né, de comunhão. Coisa terrível isso. Vamos lá, gente. Agora eu vou falar das coisas que valem a pena, né? Todo mundo já, de alguma maneira, já entendeu o que está aqui debaixo, aqui, quando eu falei, né? Eu trouxe essa ilustração. O que a Bíblia diz lá em Provérbios? Como maçãs... Não está muito dourado, não? Está meio vermelho? Né? De ouro, é isso mesmo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, gente, quando a gente pensa numa comunicação que vale a pena, né, por exemplo, no que diz respeito aos casais, deixa que eu faço, meu amor, né?
Ivana sabe, sempre diz que você fala, deixa que eu faço, né? Todo dia eu digo para ela, deixa que eu faço. Né? Hoje mesmo ela falou isso para mim hoje, né? Nunca faz. Da pia. Não foi, não é? Não foi? Você falou, deixa que eu vou fazer, Ivana. Você está empurrando esse negócio há um montão de tempo. Mas todo dia eu falo para você. Amanhã eu falo, né? Obrigado, gente. Obrigado, né? Obrigado, né? Outro dia eu estava vendo uma série, né? Uma série lá dos romanos, não sei o que é. E toda hora eles falavam, achei lindo que eles falavam lá, né, em inglês, mas eles usavam a expressão gratitude, né? Obrigado. Toda hora eles falavam, oh, obrigado, gratitude, a gratidão, né? Olha, obrigado, deixa que eu faço. Oh, você está muito bonito, meu irmão. Você está linda. Você, né, está bonito, bonita. Olha, gostei. Está delicioso, né? Quando você faz alguma coisa, a esposa faz alguma coisa. Então, algumas palavras. Olha, desculpas. Perdoei, né? Perdoe-me, errei. Gente, muita gente tem dificuldade de reconhecer, né, os seus próprios erros. Então, essa comunicação que vale a pena é quando você, de alguma maneira, diz palavras que podem trazer a pessoa para esse teu mundo, né? Para que vocês possam... eu gosto muito de expressão, o Ivana fala sobre isso, que nós, na verdade, somos ilhas, porque temos os nossos pensamentos, as nossas, eu gosto disso, idiosincrasias, né? Nós, muito embora sejamos uma só carne, quando casamos, e tenho consciência disso, nós somos pessoas individuais. Mas, quando nós resolvemos viver numa vida relacional, nós passamos a ser ilhas banhadas por um único oceano, por um mesmo oceano. Significa que nós passamos a ter interesses comuns e viver uma vida comum, a pensar juntos, a desenvolver juntos, a sonhar juntos. Isso é interessantíssimo. Para que isso aconteça, banhadas pelo mesmo oceano. José, deixa eu falar uma coisa interessante para você. Eu falei 300 coisas bonitas aqui. Quando eu disse que é da Ivana, você bateu palma. Eu senti que há um puxa-saquismo da sua parte. Estou brincando aqui, né? Vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre ser justo, em primeiro lugar, antes de você ferir o seu cônjuge, aquela pessoa com quem você se relaciona, você tem que fazer algumas perguntas. É bom isso que eu vou fazer? Quando estou dizendo é bom para os dois, ou é uma atitude egoísta da sua parte? Essa situação, ela é correta? Isso quer dizer, ela segue alguns princípios, ou pelo menos os princípios bíblicos, ou os princípios básicos do nosso viver, né, em família? É justo. Quer dizer, eu não estou, de alguma maneira, usurpando ou tirando o direito do outro, então eu tenho que fazer essas perguntas para que a gente possa viver de maneira correta. Outra coisa que é importante, dentro dessa comunicação e para semear a vida e paz, a ideia é que você tem que resolver, né, um assunto de cada vez. Está lá, não abandonar o diálogo sem resolver a questão. Gente, o diálogo, a briga, o conflito, o ambiente familiar, ele não pode ser um ringue de acusação, né? Um lugar onde você vai se ali. Você tem que pensar, qual é a minha parte nisso? Uma coisa interessante é a ideia de que a gente não deve atacar um ao outro, a gente deve atacar o problema. Uma das ilustrações mais interessantes que a gente pode pensar a respeito de um casal, de uma vida conjugal, é que a nossa vida é como se fosse um jogo de ping-pong, não. Frescobol. Que o objetivo, na verdade, é os dois manterem a bola, não é? De um lado e para o outro, sem que ela caia. Não é você vencer o outro, não é você pontuar sobre o outro. A gente tem muito essa ideia de você vencer, às vezes, no argumento. Mas quando você, de alguma maneira, convence alguém contra a própria vontade dela, na verdade, essa pessoa não está abandonando da posição original. Ela só, às vezes, simplesmente está tirando o pé, né? E guardando aquele ressentimento, aquela situação, para gerar um outro conflito na frente. E isso é um caminho sem volta, né? Muitas das vezes você fica pensando assim, não, na próxima... Eu já vi gente usar a expressão assim, ó, o meu nome é Cate Espero, né, José? Cate Espero, quer dizer, deixa, né? Vai ter volta, né? Isso não vai ficar assim. Gente, já pensou você viver? Que coisa terrível, né? Fala, Juliana, querida, diga aí. Meu Deus, né? Meu nome é Cate Espero, o cara vai dormir pensando, meu Deus, o que essa mulher vai arrumar para mim? Boa noite. Oi, Juliana. Não, é só para pontuar uma experiência que eu tive de reflexão.
Eu também estou enxergando mal. Não, eu olhei a maçã, eu vi galinhas. Ah, Jesus, o que é aquilo? Eu tenho uma noção que eu estou sem óculos também, peço perdão. Mano. Já pensou ela sair daqui sem resolver esse conflito? Né? Pô, o pastor botou um monte de galinha lá no slide lá. Eu vi galinhas Entendi com nada. de ouro, tu acredita? Galinhas de ouro. Pô, o pessoal não tá dando nada, né? Tava dando aula sobre galinha de ouro, falando sobre fábula. Galinha do ovo de ouro. Aí Sabe? quando tu falaste que eram maçãs, eu, ai meu Deus, meus óculos, cadê? Mas vamos lá. Não, é só para pontuar que essa semana eu estava num culto doméstico lá em casa e a gente estava lendo o Evangelho de Lucas e eu não me lembro se no capítulo 10 ou no capítulo 11 tem aquela situação em que o mestre da lei vai falar com Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, né? E o que me chamou a atenção naquela situação de Jesus foi que Jesus tem a reação de lançar a bola para o próprio mestre da lei. Ele fala, o que a lei diz? O que você tem a me dizer? Isso é uma sacada muito legal de Jesus, eu acho que a gente deveria pensar, né? Que às vezes a pessoa, quando chega para nos falar algo, aquele que está querendo gerar o conflito, e pode ser o cônjuge, né, querendo ser o gerador de conflito, na verdade, a única coisa que essa pessoa quer é ser ouvida. E quando Jesus chega e manda essa bola para o mestre da lei, ele está dando o direito do mestre da lei dar a resposta que ele acredita ser a correta. Quando o mestre da lei ele dá a resposta, e imediatamente que ele vê que ele está tendo espaço de ser ouvido, ele baixa as armas dele para poder ouvir o que Cristo tem a dizer para ele. Então, acho que essa sacada, essa dinâmica nas relações, isso é válido para todas as situações nossas. Da gente, quando vem uma pessoa armada para gerar um conflito, querer ocasionar algum tipo de conflito na sua vivência, nas suas relações, você escutar o outro. Mas o que você tem a me dizer? O que você pensa disso? E uma ótima sacada, eu acho que é essa de você responder com uma pergunta. Eu acho que Jesus ele nos dá muito essa dica, né? Ele responde com uma pergunta. Isso é muito legal, porque leva o outro à reflexão, né? As perguntas que Jesus sempre diz que é muito óbvio. Pergunta o que queres que eu te faça, né? Mas eu estava pensando naquele livro Monge Executivo, que se tornou lá tem uma citação ali, não consigo me lembrar agora quem é o autor. Mas o cara está dizendo que você pode... tem uma do Dale Carnegie, que veio, é diferente. Ele disse naquele livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Ele diz o seguinte, você pode fazer mais amigos em 2 horas ouvindo o que as pessoas têm a dizer para você do que em 10 anos fazendo com que as pessoas já escutem aquilo que você tem para dizer. Não sei se vocês entenderam a questão, mas a ideia é essa. A gente parar para escutar as pessoas é algo fantástico e ainda é terapêutico. Nas relações de conflito entre patrões e empregados, uma das mais... Aí tem a ver com o livro que eu estava dizendo lá do Monge Executivo. Ele estava dizendo o seguinte, que você muitas das vezes não vai resolver os conflitos que existem, por exemplo, entre empregados. Demandas que os seus colaboradores trazem para você no mundo empresarial. Mas se você parar para escutá-los, você vai ganhar aliados, não é? Você pode, às vezes, não... Porque, às vezes, quando a pessoa traz a questão, ela mesmo se dá conta de que aquilo, né, ou o problema inexiste, ou ele não tem uma solução. Mas ele quer falar. Deixar as pessoas falar, minha esposa ganha dinheiro com isso, né? Escutando os outros, né? Escutando os outros e ajudando os outros a encontrarem respostas. Não é? Eu acho isso fantástico. Eu digo para ela o seguinte, eu não poderia ser psicólogo, porque às vezes eu sou muito pragmático, né? A pessoa às vezes está falando um negócio para mim, eu tô, caraca, maluco, aí, porra. Faz isso que vai dar certo, mano. Vai nessa! Eu sei, mas às vezes tem algumas coisas que a pessoa fica assim enrolando. Eu falei, miserável. Faz isso aqui que vai dar certo, mano. Eu já fiz, deu. Quero ser ouvido. Quando terminou assim, pastor, eu queria falar. Fora que na Bíblia diz que a palavra mansa abranda um furor e a áspera suscita a ira. E eu aprendi com o pastor Oswaldo que quando você dá uma palavra dura para uma pessoa, você faz com que ele produza cortisol, que é um veneno dentro dele, e ele vai recusar ouvir o que você está dizendo. E quando você dá uma palavra mansa, você produz nele endorfina, que é o hormônio do bem-estar, e ele vai te ouvir. Então, a palavra mansa suscita a ira. É isso que você está usando comigo esses anos todos, né? Você vê, né? Revelou aqui. Pensou, sentiu e agiu.
Pastor Oswaldo, se vier nos assistindo aí, saudade do senhor. Pensar, sentir de Pastor Oswaldo. Cortisol para lá para baixo, Pastor Oswaldo, para voltar aí. Fala. O maior exemplo disso é O maior exemplo disso é no trânsito. Quando você leva uma fechada, você fecha um carro de alguém, você abre o vidro, bota a mão para fora, acabou. É isso mesmo. Isso mesmo. A palavra branda acalma na hora. Gente, eu confesso a vocês, há pouco tempo um cara me irritou tanto no trânsito, tanto, que eu pensei em uma comunicação não verbal, será que vocês me entendem? Mas como diz a Gênese, né, o velho homem já não existe mais em você. Eu pensei, mas não sabia executar. Eu botei a mão lá de fora e fez isso para ele. Caraca! E depois fiquei tão sem graça que eu... E digo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Somos, né? Outras pessoas. Vamos lá, gente. Então é isso. Não atacar o outro, mas o problema. Outra coisa importante, né? Deixar as questões, algumas questões do passado para trás. Filipenses 3,13 diz, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, né? Seguir, né? Perseguir e prosseguir. Lembra disso? Apóstolo Paulo, né? Perseguidor, seguidor. Maravilha. Outra coisa. Por que, na verdade, o autor aqui da lição, ele fala sobre por que manter abertas antigas feridas, né? Ele faz uma pergunta que eu acho que é emblemática. Ele diz, quem pode melhorar o passado? Não existe, né? A gente não tem. O passado já era. A gente pode tentar reescrever as coisas daqui para diante. Ele diz, essa é fantástica. O que eu ganho chafurdando lamas fétidas? É duro, né? Mas tem pessoas que às vezes são extremamente hábeis em trazer coisas, fantasmas, situações do passado, né? Aquilo que já deveria ter sido resolvido, aquilo que de alguma maneira não vai te ajudar mais, mas você continua trazendo aquela questão ali à baila. A questão é, isso é inteligente? Isso vai trazer, né, alguma melhoria? Bom, para isso, ou ainda, continuando no que diz respeito a gente melhorar esse relacionamento, trazer vida e paz, a ideia é você trazer amabilidade e respeito às situações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6 diz, para as mulheres, do mesmo modo, mulheres, né, sujeite-se a cada marido, a fim de que se ele não obedece, isso é muito legal, mulheres crentes, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Há mulheres, né, crentes, que às vezes têm maridos que não são crentes, que no trato, na cordialidade, né, no relacionamento, o marido acaba vendo. Quem é esse tal de Jesus que essa mulher se apaixonou? Vou lá ver quem é. Né? Eu já vi pessoas falando sobre isso. A minha mulher falava tanto de Jesus e ela mudou tão para melhor que eu fui lá, fiquei com né? Vou lá, né? Vou lá conhecer quem é essa pessoa. Bom, quando a gente fala sobre manter esse relacionamento, essa amabilidade e respeito, diz, não fira aqueles que você ama, nem fisicamente, nem moralmente. Na verdade, a gente não precisa dizer isso, mas a gente sabe que a agressão física, ela é crime. Né? A agressão física é coisa para você levar, né? Não só para discriminação, você levar mesmo para... Mas tem uma citação da Eleanor Roosevelt, mulher do presidente Roosevelt, que ela diz o seguinte, ninguém pode te magoar sem o teu consentimento. Isso é muito interessante. A gente sabe que muitas das vezes não é a agressão física que traz estrago na vida das pessoas. Claro, isso eu não estou nem dizendo que isso deve haver, não deve haver, de hipótese alguma. Mas a agressão também pode ser verbal e pode trazer danos, né? Você é um idiota, você é um imbecil, você é um cavalo, uma mulher burra, garoto, você é uma peste, garoto, você é um demônio. Gente, infelizmente, às vezes isso existe em pessoas, inclusive homens e mulheres crentes, em famílias cristãs, em que as pessoas, por quê? Porque receberam essas sementes ou esses legados, né, do passado, dos pais e tal. Agora, uma coisa
é interessante. É só você pensar, você pode ferir o seu próprio osso, você pode ferir a sua própria carne. Se você pensa, né, na sua esposa como a sua própria carne, quando você a fere, você está ferindo você também. Vamos lá. Algumas questões práticas que devem ser pensadas aí nessa questão de trazer vida e paz. A aula vai rapidinho, né? Já está terminando aqui o tempo já. Não abandone a discussão sem antes resolver o problema. Quais são os principais temas conflituosos que existem entre casais? Alguns deles aqui. Dinheiro, família do outro, amigos, tempo livre, filhos, carreira, trabalho, ciúme, intenção de controlar o outro. Não é? A questão de você, às vezes... detalhes, como, por exemplo, a mania de você, às vezes, querer ter razão em tudo. Não é? Eu disse que a minha vida tem alguns ciclos que, de vez em quando, eu recebo uma palavra, uma ilustração, né? Não precisa ser necessariamente, mas que muda, às vezes, a maneira de eu pensar sobre determinadas situações. Alguns anos atrás, um amigo meu chamado Jorge Bittencourt falou uma coisa para mim que eu falei, caraca, isso é uma chave para você virar, né, determinada situação. Ele disse o seguinte, cara, é melhor você ser feliz do que você ter razão. Cara, não está na Bíblia, mas é um conselho fantástico, né? Muitas vezes, cara, olha só, pode ter razão, não, cara, às vezes não, eu vou ser feliz, não, com razão, maravilha, eu vou abrir mão disso, né? A Bíblia diz em Efésios 4:26, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:15 para a gente não deixar pendência no coração, porque essas pendências, a Bíblia diz que elas geram raiz de amargura, e a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura, se ela brotar, ela vai nos perturbar. E se eu tiver esse tipo de sentimento, ele vai me tirar do céu. Porque no céu não entra esse tipo de sentimento, né? Faccioso, de contenda. Fala, Jussá, querida. Vamos. Hã? Estão te sabotando aí, mesmo? Jussá. Estou sentindo isso. Tem um texto de Tiago, que eu não estou achando aqui, que ele diz que nós devemos confessar os nossos erros, né, uns aos outros, para que nós sejamos curados. E isso é muito importante dentro desse tema, né? Porque às vezes a gente fica guardando, né? Exatamente. E aquilo ali vai petrificando dentro da gente e vai gerando as doenças que a gente conhece hoje como psicossomáticas. Né? Muitas têm a ver com a questão da falta de perdão. Da falta de perdão, e você criar a falta de exatamente assuntos resolvidos, né? Salmo 32 fala sobre isso, né? Assim, enquanto eu me calei, enquanto eu não revelei as coisas, os meus ossos, eles enfraqueceram, apodreceram. O negócio é sério, né? Pessoas que às vezes ficam amarguradas. Eu já vi, gente, situações em que pessoas, acredite se vocês quiserem ou não, né? Por conta de, às vezes, da amargura ser tão grande que a pessoa ser vitimada por um câncer e morrer rapidamente. A Ivana falou que é Tiago 5,16. Né? Obrigado, Ivana. Tiago 5,16. Pode ler, Divani, o que diz? Né? Não vai ler na Bíblia do Testemunho de Jeová, não. Essa Bíblia não. Tradução Novo Mundo das Escrituras. 5,16, né? Confessai as vossas culpas uns para os outros e orais um pelos outros, para que sabeis, a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Maravilha. Confiai no... Confessai. Vamos lá, gente. Olha só, situações que podem acontecer. Perdão, já avancei aqui sem querer. Não... Você sai curado. Olha os tipos de conflitos aqui, ó. Né? Conflitos no lar, né? Fora dele. Às vezes o cara fora do lar, bom humor, né? Ele é amável com todo mundo, é feliz. O Divani falou um negócio interessantíssimo outro dia aí. Eu sei, o Divani não falou para mim especificamente, mas eu guardei isso. Ele falou o seguinte: Deus tem me dado a sorte de ter pessoas ao meu lado que elas são íntegras. Não, é interessante isso que ele falou. Não estou falando que ele falou de mim, ele falou dos amigos dele. Ele falou assim, pessoas que são a mesma coisa aonde quer que estejam. Isso é fantástico, gente. Né? Eu estava falando hoje com jovens aqui, não sei se alguns deles estão aí, mas falando sobre essa questão da gente ser verdadeiro, porque aí a gente nunca vai precisar, de alguma maneira, se lembrar daquilo que você falou numa situação para deixar, né, a mentira encoberta. É só você ser verdadeiro, ser transparente, ser sempre a mesma coisa. Que aí você não precisa ficar preocupando em mudar a chave. Então, é isso.
Você não é um ator, né, meu amor? Cara, você tá impossível hoje, maninha. Tá impossível essa mulher. Essa mulher tá impossível, gente. E é exatamente isso que condena. Quando você está numa delegacia depondo, quando você mente, você nunca consegue repetir a mesma história 2 vezes seguidas. Você sempre vai se contradizer. É aí que ele te pega. Ele te chama uma vez, te chama a segunda, você vai trocar a história. A verdade, ela não muda. Sidney, na vida militar, A verdade, ela não muda. Eu despachava documentos militares. E uma vez eu vi um cara ser preso, um cabo ser preso, o coronel fez um despacho assim. Em estado, a linguagem militar é um negócio interessante. Em estado, no embuste da Decídia, tergiversou. Traduzindo, da Inglaterra sabe. Quando foi perguntado, quando foi inquirido, né, no embuste da Decídia, querendo, de alguma maneira, inventar uma mentira para sair daquela, ele tergiversou, ele voltou atrás, ele se contradisse. Eu sei que o cabo, quando leu o coisa, falou o seguinte: eu não sei o que eu fiz, mas eu mereço ser preso. Então é isso, às vezes a pessoa conta uma, né? E aí fica preocupado em sempre tentar esconder aquilo e a coisa vai se avolumando, não é? Vamos lá. Conflitos, às vezes, por causa da família dele ou dela, né? A Bíblia diz. Por essa razão deixará, Gênesis 2:24, um homem, né, o seu pai e sua mãe, às vezes as situações de conflito, que às vezes o cara fica preso né? Peraí, cara, você agora não é uma outra família, você não vai deixar de honrar seu pai e a sua mãe, mas peraí. O pastor uma vez estava contando a história da mulher que, né, às vezes, a mulher queria decidir qual era a cor da cortina da casa do filho. Não, essa não oh, vai, né, catar um coco. E aí o cara vai deixando, mamãe, não vou contrariar. Dá uma... Natasha ouviu falar, né? Gente, desculpe, quando eu vejo um homem falar da mãe, minha rainha, eu fico com o pé atrás. Né? Filho, eu fico com o pé atrás. Ai, minha rainha, toma vergonha nessa cara, rapaz. Romão, né? Meu pai falava, arrumar um terreno para capinar, rapaz, seja homem, pô. Né? Vamos lá, gente. Aqui, ó, desequilíbrio financeiro é outra questão interessantíssima, né? Isaías 55:2 diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Né? No relacionamento entre o casal tem que ver isso. Às vezes o cara fica pensando que pode comprar, né, aqui a essência da esposa, ou, né, por conta de presentes caros. Não, às vezes a pessoa não quer isso. Né? Ou pode comprar os filhos, a atenção, ou né, aquilo que não dá, o carinho, a atenção, o cuidado, pode compensar com coisas caras. Né? Então, a gente tem que aprender algumas coisas no que diz respeito a essas situações. Para a gente resolver conflitos, a gente tem que adotar determinadas ferramentas, determinadas posturas. Né? Saber aquilo que a gente sente sem colocar, como eu disse, a culpa no outro. Saber, aprender a impor limites. A gente ser assertivo na nossa comunicação, falar as primeiras coisas, as coisas em primeira pessoa e de maneira afirmativa, como eu disse, não colocar as culpas nos outros. Outra coisa interessante, não deixar acumular lixo no coração, né? Aquelas coisas pequenas. Cantares 2:5 diz, apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas. As raposinhas, você sabe, pequenininhas, probleminhas, coisinhas pequenas, que às vezes vão acumulando, quando você vai ver, se tornam coisas grandes, difíceis de serem trabalhadas. Não é? Outra coisa, não finja que está tudo bem. Tem gente que vive uma vida, né, realmente de aparência, de... Né, Pastor? Oi. Aqui atrás, só uma coisa interessante que o senhor falou sobre desequilíbrio financeiro. Infelizmente, entre muitos casais existe um negócio chamado infidelidade financeira. O que é infidelidade financeira? É ficar escondendo do outro. Eu não estou falando gastos mínimos. Tomei um café, tem que explicar para mim. Não. Muitas vezes se toma a decisão... Isso é infidelidade, é verdade. Infidelidade financeira, de coisas grandes... Não tem esse problema, a gente tem dinheiro mesmo, né? Não tem dinheiro, não tem esse problema, né? Tá lá, então. Resolvi comprar um conversível essa semana. Não, fiz alguns investimentos na Nasdaq, na bolsa, não tem esse problema, né? Então, gente, conversar e não agredir. O sangue deve estar frio, cara, não quente. Você conversar, às vezes, espera você parar para raciocinar. Vocês já viram situações em que você foi falar e o teu cérebro não acompanhou a tua fala? Já aconteceu comigo. De estar tão... Né?
Eu tive uma história interessantíssima de uma pessoa que eu fui brigar uma vez com uma atendente de mercado. Eu não vou contar toda a história toda, mas eu cheguei diante dela com tal coisa que eu não conseguia raciocinar. Eu só falava assim, é isso aí, ó. Por quê? E ela, boa noite, senhor, boa noite. E o que uma pessoa, quando fala boa noite para você, você diz? Boa noite. Não tem outra resposta, você não consegue pensar em outra resposta. Né? A pessoa fala assim, posso ajudar você? Não! Eu não quero ajuda! Porque, E a pessoa falou para mim, boa noite. Eu falei, boa noite. Aí eu falei, caramba, não, mas eu não vou. Aí eu... Porque, não, senhor, se teve algum problema, vou lhe ajudar aqui, o senhor pode trocar, o senhor quer essa devolução do seu dinheiro? Você não está entendendo. Eu vim armado para brigar, né? Mas a resposta branda, né? Olha só, gente, lá, ó. Não envolvam terceiros no assunto do casal. Eu não estou dizendo quando, né, às vezes, a situação exige um conselheiro espiritual, alguém para mediar uma determinada situação. Às vezes é necessário. Às vezes um amigo próximo, estou dizendo, nem precisa ser um pastor. Às vezes um casal, amigo, alguém que, né, passou por uma situação semelhante, que você pode trazer para conversar, né, para mediar aquele conflito, ok. Mas, a maioria das vezes, eu estou falando de segredo de liquidificador. Aquele que às vezes você, né, tá em casa fazendo a vitamina e todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Você fala para todo mundo. E aí o que acontece? Eu tenho um problema com o Ivana, falo para o Cine, daqui a pouco o Lasvir resolve o problema, mas ele fica com aquela ideia de que a gente está passando aquilo, né, que a gente está vivendo aquilo, que a gente está naquele conflito. Pode criar uma imagem negativa a respeito de uma pessoa. Você pode expor o teu cônjuge de uma, né, determinada situação. Na verdade, a gente tem que ter cuidado com essa questão emocional do casal. Você não jogar a sua família, né, a família de um contra o outro, a família dele, a família dela, tudo isso deve ser pensado. Não é? A ideia é, façam as pazes. Não é? É não fazer do conflito uma guerra atômica. Gente, tem gente que é complicadíssima. Eu estava estudando, né, esse assunto, aí eu me deparei com uma personagem, né, uma personagem na Bíblia que ela aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes na Bíblia. 2 vezes calada e uma reclamando, tal de Zípora. Eu falei, meu Deus, por que essa mulher está na Bíblia? Não é? O que ela acrescentou? Tem gente que é isso. Quando não está calado, está reclamando. Não é? Quando não está calado, está arrumando problema, está arrumando conflito. Eu não sei se é o trato de Ivana na relação que ela tem de atender a gente há muito tempo, mas às vezes ela tem umas tiradas comigo assim, engraçado. Outro dia a gente estava passando na rua, eu dirigindo, ela falou, olha lá, Ronaldo, aquela mulher. Aquela mulher é barraqueira. Eu falei, como você sabe, Ivana? O jeito de andar da mulher. Cara, e eu olhei e falei, meu irmão, essa mulher está pronta para arrumar um barraco mesmo. Até o jeito como uma pessoa vem andando, não é? Tipo, vou arrumar um problema com alguém, vou chutar um gato, não é? É um negócio esquisito. Eu falei, caraca, é mesmo? Eu não duvido nisso, o pastor Santos dizia que até a pessoa, o modo como a pessoa falava pastor para ele já sabia se essa pessoa era perturbada, se ia pedir dinheiro, se estava com problema. E eu estou desenvolvendo isso, gente. Mais na parte do que diz respeito, né, Ivana? Não te falei, hoje no supermercado a moça me tirou da fila para a fila do idoso aí. Eu fiquei na minha, né? Aproveitou o maior filão, né? Quando eu cheguei na fila, eu falei, ô, moça, eu sei, Jussara, esse negócio de velhice, pessoal, velhice não traz nada, mano, traz dor na coluna, mano. Não, ela me tirou aqui para me atender. Falei, caraca, eu falei para ela, você está me chamando de velho, garota? Ela, não, senhor me desculpe. Eu falei, não, acho que está esquentando a cabeça com isso, pô, mó filão, tô feliz, pô. Pô, quisera que o pessoal do ônibus me desse esse mole, né, mano? Né? Vamos lá, gente. Paulo, né, que fala aqui em Atos, né, respirando ainda ameaças e morte. O cara está andando, foi atrás. Essa mulher que estava na rua, respirando ameaças. Gente, não faça do conflito uma guerra atômica. Tinha os mais, só quem tem mais de 50 vai levar esse negócio. Tinha um um programa humorístico, faça amor, não faça guerra. Né? Conflito, por último, ele não é guerra. Conflito é a oportunidade que você tem de ajustar expectativas, né? A Bíblia diz, no que depender de vós, Sepúlveda falou, tende, no que depender de vós. Às vezes não, a pessoa não quer, mas no que depender de você.
Ivana gosta muito de falar, eu vou deixar isso para o final, Ivana, sobre a questão de você ser um promotor da paz. Quem trabalha em departamento comercial de empresa sabe o que um promotor faz. Né? Um promotor representa, né, aquele produto, ou ele é responsável por impulsionar o uso daquele produto. Né? Ele é responsável de trazer, às vezes, a imagem daquela corporação, né, a imagem daquela empresa, e promover o uso daquele produto. O promotor de uma empresa é alguém, um promotor público, é alguém de alta confiança. Ele foi imbuído de uma responsabilidade de mudar uma determinada situação. Quando o promotor, né, vai promover um produto, ele, por exemplo, às vezes ele quer diminuir ou fazer com que aquela curva de vendas aumente. Né? Um promotor, né, no Ministério Público, ele quer mudar uma determinada situação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores e promotores da paz. Por que é importante isso? Por que trazer a paz é importante? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ser um filho de Deus? Seja um pacificador. Né? Semeie paz, viva em paz, né? Promova a paz. Né? Tem gente que parece gasolina no conflito, né? Chega no conflito, pessoas que não, bota lenha na fogueira. Não é? A gente é chamado para ser pacificador. Concluindo, gente, eu gosto muito dessa coisa aqui. Eu tenho uma plaquinha dessa lá em casa aqui, né? Que é muito legal. A melhor estratégia, gente, para um casamento feliz, na verdade, não é manter. Estou aconselhando aqui, sei que tem casais aqui maduros, gente que vive já há muito tempo, tem relação, né? Mas não tentar, às vezes, manter uma relação, entre aspas, estável, mas saber mudar juntos, né? Acompanhar. O pastor nos aconselhou isso, né, Ivana, lá quando a gente casou. Né? Ele diz que algumas coisas que a gente tem que aprender, né, no relacionamento é quando chegar numa determinada idade, né, aturar a feiura do outro. Não que a gente vai... Né, mas tem velhinho que fica bonito, acho que eu vou ficar um velhinho bonitinho, você também, né? Mas aturar a feiura do outro, né, e aturar as irritações do outro, que às vezes é normal, a gente, né? Tem algumas coisas que às vezes se acentuam com o passar da idade, né? Eu costumo dizer o seguinte, a minha esposa é uma mulher de poucas palavras. O problema é que às vezes ela fala essas mesmas palavras várias vezes. Isso é terrível, né? Mas, desculpa, eu tinha que mas nós precisamos, a gente vai acompanhando junto. Meu nome é Cátia Espera. Não é? Ou a verdade que eu estou com, né? Então a gente precisa, né, de alguma maneira evoluir junto, estudar, aprimorar, se interessar por coisas que eu jamais teria pensado em fazer, por exemplo, no início do casamento. Isso faz com que a gente evolua no nosso relacionamento, pensar em coisas que a gente pode trazer para o nosso convívio familiar, né? Gente, briga, arranca-rabo, problemas sempre vai acontecer. Por isso eu até digo com algumas pessoas, né? Eu vi uma vez, eu trabalho com as questões de marketing, tal, de e-mail marketing, e-mail e tal. Eu estava falando que às vezes os perfis das pessoas, dizem que perfis das pessoas, do que diz respeito a aspectos de consumo, mudam às vezes de 4 em 4 anos. É só você pensar, Sidney, 4 anos você estava nativa? Morando em outro lugar? Então, por exemplo, o perfil seu mudou. A gente pensar que há 4 anos eu estava em outro lugar, fazendo uma outra coisa, num outro tipo de relacionamento. Ok, então os perfis mudam. Nós também mudamos. E o grande lance dessa coisa de você pensar que você casou com alguém, que alguém mudou, é que você precisa, né, de alguma maneira, casar-se novamente com aquela pessoa que ela é agora. Não fazer o ideal daquela que foi lá atrás, porque ela já não existe mais. A gente casou e evoluiu junto. Então eu já casei com Ivana de 4 em 4 anos, a gente já casou umas 7 vezes já, porque ela não é a mesma pessoa. Mas eu escolhi casar com ela de novo, porque, pô, acho que valeu a pena, eu casei, né? Faturei a noite hoje, maluco. Gente, então, que as suas palavras sejam sementes de vida, que elas produzam o melhor e não o pior. Não se prendam a conflitos, façam as pazes, se amem, se respeitem e, acima de tudo, acima de todas as coisas, encontrem o equilíbrio e o crescimento nas relações familiares e conjugais. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.
Como disse, essa é uma lição que seria muito prática. E hoje, agora, eu vou pedir, né, os pastores, os homens de Deus que estão aqui, né, vocês aqui, vamos fazer um clamor para as pessoas que estão passando por problemas de saúde. O negócio é muito sério. Outro dia eu estava falando com o Ivana, Ivana, Facebook, caraca, parece um obituário, mano. Todo dia tu abre e tu vê gente. É uma situação assim, né? E as pessoas, claro, todo dia morre gente. Mas hoje parece que vira um negócio assim de prazeroso. Ah, fulano morreu, foi promovido, né? Eu não quero essa promoção agora não, mano. Como diz aquele, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu não quero morrer não, cara. Eu quero ser arrebatado, quero ir com Jesus e tal. Mas todo dia as pessoas estão postando, e mais também, por conta dessa situação, muita gente fragilizada emocionalmente, pedindo oração toda hora, pedindo oração por gente que está doente, gente que está passando por situação. E eu entendo que se existe uma arma que nós temos, é a oração. Né? Diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos muitos justos aqui hoje. Muitos justos aí na internet com a gente aqui nesse clamor. Então eu vou pedir para que a gente possa fazer uma oração por essas pessoas, não é? Por essas pessoas que estão nesse momento aqui com parentes, com cônjuges, com amigos, com familiares nos hospitais, pessoas que estão dentro em casa acamadas, pessoas que nesse momento estão recebendo diagnósticos médicos assim desesperadores. A gente pode orar, eu tenho certeza que Deus pode fazer, né? Pode mudar situações, pode, né? A gente vai orar em todo mundo. Não, às vezes, né, a vontade de Deus é que... Mas enquanto a gente puder guerrear e lutar em oração por essas pessoas, a gente pode fazer isso. Pode pedir, pode clamar, pode, não é? Eu passei há pouco tempo por uma situação de perda, quando a minha irmã falou que meu irmão foi para o hospital, não sei por que eu orei, eu fui orar por ele, me dobrei o joelho e eu senti, cara, Deus levou meu irmão. Né? Senti paz. A gente sabe que vai ser inevitável. Né? Como eu estou dizendo, eu não quero morrer, mas uma hora não tem jeito, né? Não vai dar para negociar, não dá para driblar. Mas em algumas situações eu tenho certeza, cara, que Deus vai manter pessoas aqui, porque tem pessoas que têm histórias ainda de vida, coisas para ajustar, né? Ministérios para serem desenvolvidos, né? Famílias para serem alcançadas, e essas pessoas não vão partir enquanto não resolverem determinadas pendências. Então, vamos orar, né? É isso que nos resta, né? Vamos ficar de pé, gente, mas fazer aquela oração mesmo, não é? Ô, Sidney, eu vou pedir de novo para você fazer essa oração. Como eu disse, não é que eu esteja me sentindo fraco dessa vez, não. Dessa vez eu estou me sentindo bem. Mas eu não vou ficar aqui polarizando o microfone, não. Vou pedir para que você faça uma oração pela gente aqui. Depois eu vou te pedir uma outra coisa. Glória a Deus. A oração do justo vale muito em seus efeitos. E o nosso clamor, ele chega aos céus. Feche os teus olhos nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra nos confere, Senhor Deus, que os Teus ouvidos não estão agravados para que não possam nos ouvir, e nem as Tuas mãos mirradas para que não possam nos abençoar. Deus, o clamor do Teu povo chega a Ti, Senhor Deus, nesta noite. Eu creio, Senhor Deus, que não vai ficar sem resposta, porque a Tua palavra, Senhor Deus, nos garante a resposta do nosso clamor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas, das quais tu ainda não sabes. Deus amado, nosso clamor, Senhor Deus, vem em direção às famílias das nossas igrejas. Ó Pai, que tem passado, Senhor Deus, por momentos tristes, ó Deus amado, de luto, de sofrimento, ó Pai, de solidão e dor. Mas nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para levar o nosso clamor, para pedirmos, ó Pai, uma cura, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, o fim dessa pandemia, dessa peste que tem assolado a nossa nação, a nossa casa, a nossa igreja. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra nos confere que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome de Cristo, Senhor, Tu assim o farias. Portanto, Deus amado, nós clamamos, ó Pai, a Ti por uma providência celestial. Clamamos a Ti, Senhor Deus, porque o Teu nome é sobre todo nome. Ó Pai, porque Tu és Deus nos céus, Tu és Deus na terra. Tu tens na Tua mão, ó Pai, a chave da casa do inimigo. Portanto, em nome de Jesus, nós clamamos, traz, Senhor Deus, saúde. Tu és Jeová Rafá, Senhor.
traz saúde, traz recuperação. Ó Pai, tira o tubo, em nome de Jesus. Ó Senhor, vai naquele leito nesta noite. Ó Pai, vai naquela maca, naquele quarto. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, traz, Senhor Deus, saúde, libertação, graça, conforto à família para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus, nós cremos nesta oração, porque nós cremos no teu poder. Eu nunca, Senhor Deus, vi um justo desamparado, ó Pai amado. Portanto, Senhor, entra com providência nesta noite, em nome de Jesus, acalenta os corações dos teus filhos. Deus amado, arranca da tua igreja essa notícia, Senhor Deus, do sofrimento e morte por causa dessa peste, dessa doença. Mas nós clamamos sim em nome de Jesus, que os nossos olhos vão ver dias melhores, que os nossos olhos vão ver a recuperação deste povo, que os nossos olhos vão ver, Senhor Deus, a tua graça sendo derramada sobre esta nação, em nome de Jesus. Assim nós profetizamos e oramos, porque cremos, ó Pai, que tudo tu podes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amigos, só para vocês saberem, semana passada eu pedi oração por um amigo nosso aqui, o diácono Fernandão. Ele foi operado, saiu da UTI, para a glória de Deus, já está bem, se recuperando, né? A gente crê que a oração ela tem esse poder. Queridos, Deus os abençoe. Deus abençoe, que essa noite seja uma noite muito abençoada na sua vida, uma noite de paz, de tranquilidade, de relacionamentos familiares construtivos, saudáveis, não é? Felizes, e que, né, a gente possa glorificar o nome do Senhor por tudo, né? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom até nas circunstâncias que a gente não entende. Ele é bom o tempo todo. Vamos lá, João 7,53 para vocês. E cada um foi para sua casa, né? O pessoal esperou até a bênção apostólica, né? Olha lá, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão aqui presentes nesta noite. E que digam estes. Amém. Deus abençoe.